galera, tá começando mais um Tática de Boteco. Hoje nós estaremos falando sobre a seleção brasileira. Depois de tantos entreveros, tantas reviravoltas, chegamos a Dorival Júnior. Estaremos debatendo sobre isso hoje. Pois é. Logo após a demissão do Fernando Diniz, né, que a gente já sabia que não ia ficar, né, depois um péssimo início de trabalho, início, meio, fim, foi uma completa desgraça, enfim, porque a gente perdeu todos os clássicos importantes e perdemos até para times menores, né, empatamos ali, então não tinha por que continuar com ele, era uma coisa... E não é nem se fosse tipo no estilo da característica do Diniz, que a seleção massacrasse, criasse muitas oportunidades e acabasse perdendo jogos, a gente ainda fala, não, dá tempo dele ajustar a defesa ali, mas não, nem criar a seleção tava criando, tava nada bom, o ataque tava uma desgraça, a defesa tava uma merda, tava tudo ruim. E ainda dividindo as atenções entre Fluminense e a seleção brasileira, no início eu fui uma das pessoas que achei que não fosse atrapalhar, mas pelo visto atrapalhou, e atrapalhou muito. É porque não adianta, o técnico da seleção brasileira ele tem que parar, pensar no time, como ele vai montar, nas características dos jogadores, nas características dos adversários para se preparar para uma partida, e não adianta, ele chegava alguns dias antes e aí parava para pensar, enquanto outros técnicos não, estavam meses ali, exemplo, de uma data FIFA para outra, passam, sei lá, 2 meses. Entendeu? Então um técnico tem chance de ficar 2 meses se preparando para um jogo, pensando em qual jogador vai, qual não vai. Exemplo, tem um tal jogador, se tal jogador machucar, qual que eu vou utilizar? E com ele tinha que ser sempre ali na base entendeu? Do supetão, aconteceu alguma coisa eu resolvo na hora, e por aí vai, realmente não deu certo. E fora isso, ele levou os jogadores da confiança dele, claramente alguns não deram certo, né? No caso do Nino, que não foi tão bem, o André até que jogou algumas partidas ok, mas num todo a seleção foi mal, deu tempo dele fazer apostas, né? Que foi no Ian Couto do... Como é que é? O Girona, tá jogando lá no Girona e tal, que é lá jogou de lateral direito, jogou uma partida bem, aí na próxima convocação ele já não convocou, mas o cara não jogou, o que não dá pra entender, visto que a gente não tem nenhum lateral direito. Não só isso, o estilo de jogo dele demanda tempo, então ele encontrar os jogadores de tantos em tantos meses que jogam um estilo completamente oposto, e ter que, sei lá, em 1, 2 treinos, adaptar posicionamento, adaptar a triangulação, entendeu? Até porque é um estilo muito diferente dos demais. Ninguém realmente... É uma característica exclusivamente do Diniz. Ninguém no mundo joga dessa forma. Entendeu? Até exemplo, o Casemiro, que é um jogador que já rodou não, já é muito conceituado há anos no Real Madrid, pegou vários técnicos ali vitoriosos. Ele mesmo diz, cara, que é um jogo muito difícil de se adaptar. Entendeu? Então não era tão simples assim já a tarefa. Se ele tivesse 100% focado, dividindo atenções, claramente não ia dar certo e não deu, né? Enfim, foi uma grande novela, né? Porque quem está hoje na cadeira, o atual presidente, né? Ele saiu, a justiça colocou alguém nada a ver lá no cargo de presidente da CBF. E aí ele voltou de novo como eliminado do STF, enfim, ele foi... E ele mal chegou e ele deu um pé na bunda do Fernando Diniz sem dó nenhuma. Ele falou, não sei quanto tempo eu vou ficar, eu tenho que demitir esse cara. E aí demitiu o cara correndo. A justiça brasileira só serve pra fuder com a gente, né? É o que a gente viu, porque é impressionante. Faltava, sei lá, 1 mês pra se resolver a novela do Ancelotti. A gente tava naquele sonho, vem, não vem. Até então o Real Madrid não tinha oferecido a renovação pro Ancelotti e, em teoria, tinha um possível acordo ali. Entre algumas pessoas nos bastidores dizem que era meio que uma palavra ali, um acordo dos cavalheiros e tal, não tinha nada assinado, como muitos falaram, mas... que ele provavelmente estava esperando a situação se concretizar para ele realmente ver se conversava, se vinha, se não vinha, porque largar o Real Madrid não é qualquer coisa também, é o Real Madrid. E ele ainda teve a situação que ele foi receber uma homenagem numa universidade, o reitor, que era amigo dele, virou e falou, quero te dar os parabéns e boa sorte na seleção brasileira. Entendeu? Então era uma coisa que realmente não era um sonho, um absurdo, não. Tinha indícios que poderia acontecer. Mas a justiça foi, impeachmentou quem fez esse acordo, chegou na hora
basicamente do acordo se concretizar estava chegando perto, quem deveria oferecer não estava lá, a justiça mandou alguém, tipo, senta lá na cadeira, não faz nada, só fica sentando até a eleição. Então o Ancelotti não tinha certeza nenhuma do que ia acontecer. Entendeu? E se o novo presidente falasse, não, vocês fizeram acordo, mas eu não vou honrar, o salário X eu não posso te pagar, entendeu? A condição X eu não posso bancar. Então o Real Madrid ofereceu a renovação, ele claramente aceitou, é o Real Madrid, e a gente ficou nessa tristeza desgraçada aí de putz grilo, podia ter um Ancelotti, com todo respeito ao Dorival. Mas bom técnico, mas são aquelas situações de você dormir sonhando com o Ancelotti e acordar com o Dorival é sempre triste. Entendeu? Se ele for o técnico campeão do Hexa, eu vou... Eu nunca critiquei o Dorival Júnior. Toda vez que falava que, o Ancelotti é melhor que o Dorival, falava meu ovo. Nunca foi, nunca será. Ele subiu com o Vasco da Série B. Então, realmente foi muito curioso. Aí, alguns dias depois da renovação, né, a justiça determinou que ele voltasse para a cadeira, entendeu? Então não tá nessa situação, ele vai ficar lá, vai, não vai, mas a única coisa que ele quis garantir é que não, Fernando Diniz não. Então, vou te falar aqui, palmas pra esse cara, esse guerreiro. As pessoas podem criticar ele, mas ele deu o passo ousado de ir atrás do Ancelotti, e ele deu o passo certo de dar um bico na bunda do Fernando Diniz. Ele não teve dó, nem piedade, correu atrás. Ele foi cirúrgico, a verdade é essa. Ele fez o que realmente a gente precisava. E graças a Deus, enfim. Não ia dar certo, daqui a, alguns anos pode dar certo, mas não era o momento. Não é o momento do Fernando Diniz. Outra coisa que aconteceu foi que começaram a especular bastante o Mourinho, mas aí seria uma outra situação de ficar na mesma situação, de espera por um técnico europeu, com outra coisa, enfim. Ele foi lá e garantiu o técnico brasileiro que ninguém pode ir. Eu acredito que poucas pessoas recusariam, né, o cargo na seleção brasileira. O né? Renato já estava cantando na pedra, que o técnico brasileiro não aceitaria, é um sonho dele, ele trabalha para chegar. Então os técnicos brasileiros, tirando, o Muricy, que já recusou claramente a seleção, todos os outros aceitam. Entendeu? E vou te falar, a maioria dos presidentes, não só aqui no Brasil, já era muito falado também que não, os técnicos brasileiros são capazes, sempre foi trabalhado isso. Mesmo quando a ideia era Ancelotti, as pessoas falavam, cara, tinha muita gente. E jogadores que iam lá vestir a camisa da seleção. Falava, não, eu prefiro que o Diniz continue. Então, pelo amor de Deus. Entendeu? O Ancelotti. Então, escolher uma pessoa aleatória aí, seria complicado, entendeu? O que eu falei, o Abel não sei se aceitaria, o estilo de jogo também as pessoas iam reclamar, essa é a verdade, às vezes de ficar trancado ali brigando com a bola. O próprio Jorge Jesus está ganhando muito dinheiro lá na Arábia também, as opções eram complicadas. Então fechamos com o Dorivalzão da massa, que chegou falando uma verdade. As pessoas dizem, não, o Dorival é o técnico do feijão com arroz, mas ele mesmo já falou do estilo de jogo que ele implementou no Santos, no Flamengo, em alguns outros clubes que eram bons estilos de jogo, e todos os times realmente jogavam de forma diferente. Esse último o último trabalho que ele fez com o Flamengo era diferente de praticamente todos os outros que ele já tinha feito. Um time com qualidade e jogava bem, era extremamente competitivo, não era vistoso pra caraca. Igual era, o Santos da Libertadores que ele ganhou, né, na época do Neymar e tal. Aliás, é uma coisa pra gente parar pra pensar, né? Aquela briga que ele teve com o Neymar, será que afeta de alguma forma? Muitos anos depois não, se fosse, quase que de imediato ia afetar, como foi no caso, as pessoas podem dizer que não, mas como foi no caso do Tite e o Gabigol. Claramente fez diferença. Tá lá o Gabigol mandando o Tite tomar no cu, entendeu? Aí alguns meses depois o Tite chega no Flamengo e fala, então garoto, E o Pedro é titular. Só você vê que eu acho que no primeiro jogo do Flamengo agora no Carioca, o Gabigol jogou junto com o Pedro e tudo mais. Eu não sei se ele foi titular exatamente, eu não lembro como foi. O Gabigol, o banco é dele, essa é a verdade, ele mereceu. Ele não vinha bem, isso é verdade. Ele realmente não vinha bem, mas enfim. Ainda é o ídolo do Flamengo, né? Ganhou da Libertadores e tal, mas quase foi ao Corinthians agora no final do ano. Né? Mas é isso, agora é esperar para ver aí o que vai acontecer com a seleção brasileira, visto que o Dorival Júnior vai ter muito trabalho pela frente. A gente começou mal essa eliminatória por conta do Fernando Diniz, e eu não sei como é que vai ser exatamente o estilo de convocação dele, o que ele vai fazer. A gente vai ter 2 amistosos bons aí para fazer pela frente. Ele ainda disse que queria
ia convocar bastante jogador brasileiro, porque nossos jogadores são bons, blá blá blá, fazer uma média aqui com a galera, né? Eu não acredito nisso, não. Eu acho que ele vai tentar e depois ele vai ver que os melhores realmente estão na Europa. Eu acredito que até ele vai convocar um ou outro, entendeu? Porque em determinadas posições é muito relativo, entendeu? Você acabou de falar, lateral. Quase não tem, entendeu? Os que tem 30, ela vai, não vão aguentar chegar numa outra Copa do Mundo. Entendeu? Fazer aquela ousadia de ficar levando lateral com 38 anos pra ficar marcando ponta rápido é complicado, é ossada, entendeu? Então, Daniel Alves em 2022. Entendeu? Então é muito complexo. Agora, ele tem que ver, né? Porque realmente o Edinaldo até me deu essa bica na bunda do Diniz. Foi, cara, eu perdi um ano aqui, não deu certo. Então eu vou atrás do técnico. Meu técnico não é o Diniz, vou fechar aqui com um cara para ele seguir o trabalho, porque uma coisa é você perder 1 ano e meio esperando o Ancelotti, outra coisa é você depois ficar gastando mais meio ano só de sacanagem ali com o Diniz e para depois pensar... Depois ter que pensar num outro plano, mas então, ele foi pro plano dele e vida que segue. Não é nem que, como a gente já falou, né? Nem que o Fernando Diniz seja ruim ou não, ou qualquer outra coisa do tipo, mas realmente não era a vez dele na seleção, não chegou no momento. Sinceramente, ele é até um bom técnico, eu admiro o Fernando Diniz e tal, mas realmente ficou faltando e não foi dessa vez, e ficar insistindo por mais meio ano seria um baita tiro no pé, visto que a Copa do Mundo é mais curto o período para ir para a próxima Copa do Mundo. Tá então ele precisa de alguém que preparar para testar os jogadores, porque tem aquele negócio, você vê um jogador jogando bem, mas muitas das vezes ele não vai se encaixar ali no estilo de jogo do técnico. Um lateral não vai funcionar de determinada forma, um zagueiro. Exemplo, vou te dar um exemplo aqui, o exemplo básico. O Thiago Silva é um dos melhores zagueiros do Brasil, mas cara, você acha que ele vai chegar na próxima Copa? 39 anos. Ou você acha que ele vai ser um titular absoluto? Pode ser que sim, pode ser que não. Então você tem que testar os zagueiros novos ali. Renovar uns ver, lateral, meio campo, entendeu? Exemplo, o Casemiro. O Casemiro, por muito tempo, foi o melhor ali volante, o primeiro volante do mundo. Agora, ele já já teve o início de temporada no United muito fraco, entendeu? O físico dele já caiu bastante, pode ser que ele recupere daqui pra frente, mas você tem que ter opções, você tem que testar, e para isso o cara tem que estar ali o máximo de tempo possível para, não, eu convoco leva aqui um determinado jogadores, teste, vejo que dá certo, não dá, na próxima eu tiro alguns, coloco outro, uma rodagem para ir testando, né? Enfim, torcer apesar de que alguns apesar de muita gente falar, pô, não ter gostado tanto, teve gente que falou, pra que tirou o Diniz para trazer o Dorival, tem gente que preferia, sei lá, o Renato, tem gente que preferia o Renato. Mas eu não vejo também como uma péssima escolha o Dorival Júnior, visto que ele veio de dois bons trabalhos, né? Primeiro com o Flamengo, foi campeão, nem sei por que o Flamengo fez a besteira de sei por quê. Eu sei muito bem, Flamengo. Você queria trazer alegria ao povo brasileiro. Você conseguiu. Tinha que trazer o Vitor Pereira, aquele herói incompreendido, de volta. Eu também acho, porque o Tite eu acho que vai dar um trabalho do caramba no Flamengo. Mas enfim, aí é isso, gente. O Dorival Júnior é o novo técnico da seleção brasileira. A gente deseja aí uma boa sorte, um bom trabalho para ele, porque realmente a gente vai precisar. O Brasil tá em quinto lugar, né? Na eliminatória. Tudo bem, tem vaga pra cacete, entendeu? Vários times que ele vai pegar exemplo, os mais fortes praticamente foram pegos agora. Daqui pra frente vão ser os mais fracos. Então imagino que ele consiga, sem dificuldade ali, uma classificação para a Copa, eu acho que sem dificuldade. Na Copa vai ser muito relativo o que vai acontecer. Você viu que o Brasil já teve alguns técnicos diferentes e nenhum deles teve realmente supremacia contra as seleções europeias. Pegava a europeia, mesmo, exemplo, quando questão da Croácia, a Bélgica. Você pode jogar de igual para igual, agora supremacia, exemplo, você viu a Argentina pegar a mesma Croácia e passar 3-0, exatamente. Sem dificuldade. Agora o Brasil não. Mesmo que ele ganhasse de 1-0, cara, ia ser um sufoco desgraçado. Entendeu? Então, seja quem for, vai ter um trabalho ali de se desenvolver, de testar, entendeu? De rodar, gente. Como eu falei, é importante ver que ele já teve trabalhos diferentes, que ele é um técnico que sempre mostra competitividade, entendeu? Então, vamos aguardar, né? E torcer para que ele seja o abençoado que traga o caneco tão esperado do Hexa. É isso, galera. Esse foi mais um vídeo do Tática de Boteco. Eu espero que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho aí para receber as próximas notificações do nosso vídeo. E fique com Deus. Até a próxima.